Amém, queridos, podem se assentar. Vamos continuar então com o nosso estudo, reivindicando sua herança perdida. A parte 2 do nosso estudo, onde eu gostaria de analisar com vocês passos para entrarmos em nossa herança. Revisando o que nós dissemos até aqui, nas partes anteriores do nosso estudo, nós lemos em Colossenses 1, versículos 12 a 14, onde o apóstolo Paulo diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós vimos que nós temos uma herança. Os santos, eles se tornaram aptos a receber uma herança. Então isso, entender que nós temos uma herança espiritual que nos está disponível, muda a perspectiva da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Porque uma coisa é você entender e ter a revelação de que você tem uma herança espiritual abundante, da qual você pode desfrutar. E outra muito diferente é você entender que você só pode experimentar o mínimo da experiência cristã e espiritual, viver o mínimo de Deus aqui e aguardar uma recompensa maior somente na vida eterna. Então entender que temos uma herança, que essa herança é abundante, que essa herança está disponível para nós e que nós temos que entrar nessa herança é algo que muda a perspectiva das nossas vidas. Nós vimos que redenção é a salvação de alguém mediante o pagamento de resgate. Ele, Jesus, nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor através da remissão dos pecados. Deus nos libertou do império das trevas através do seu Filho. E isso faz com que ele não tenha mais domínio sobre nós, que o inimigo, o líder deste império das trevas, ele deixa de ter domínio sobre nós, deixa de ter domínio sobre você a partir do momento em que você é resgatado através da redenção realizada por Jesus. E aí ficamos aptos a receber a nossa herança. Nós lemos também em Gálatas 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós vimos que Jesus tomou sobre si todas as maldições devido à nossa desobediência, para que pudéssemos receber todas as bênçãos devido à sua completa obediência. Nós vimos que houve uma obra de substituição na cruz. Ele tomou sobre si todas as nossas maldições devido à nossa desobediência, para que pudéssemos receber todas as bênçãos decorrentes da obediência dele. Então todas as bênçãos, toda essa herança abundante está disponível para nós através da obra de Jesus. Nós vimos em Deuteronômio 28, versículos 2 e versículo 15, que as bênçãos e as maldições são o resultado, respectivamente, da obediência e da desobediência. Quando nós correspondemos a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e correspondemos a ela, as bênçãos vêm e nos alcançam. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não damos ouvidos à sua voz e não obedecemos, aí a Bíblia diz que as maldições vêm e nos alcançam. Então existe uma questão de nos tornarmos aptos a recebermos essa herança, aptos a recebermos essa bênção. E isso se dá através de ouvirmos a voz de Deus e correspondermos a ela. Nós vimos em Isaías 53, versículos 4 e 5, onde diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos que esse texto de Isaías diz que essa herança, isso que Jesus conquistou para nós na cruz, se divide em duas áreas básicas, cobrem as três áreas fundamentais da nossa vida: a área física, a área emocional e a área espiritual. A área física, porque diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso fala de saúde física, fala do aspecto da área física da nossa vida. Diz também que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz é algo emocional. Paz é o nosso estado de alma, nosso estado emocional. Então, Jesus conquistou o direito de nós termos a paz, a perfeita saúde emocional. E diz também que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ou seja, espiritualmente nós somos purificados, espiritualmente nós somos perdoados e limpos. Então, essa herança que Jesus conquistou para nós na cruz, que ele nos passou mediante o seu testamento, através da sua morte, ela cobre todas as áreas da nossa vida, tanto a área física, como a área emocional, como a área espiritual. O problema é que muitos cristãos acham que a salvação de Jesus só salva a nossa alma, só salva a nossa área espiritual, só traz o perdão dos pecados. Mas é muito mais amplo do que isso. Jesus também conquistou o direito de sermos curados em nossas emoções, de sermos curados em nossos corpos, de termos a bênção de Deus no aspecto físico e material da nossa vida, no aspecto emocional e no aspecto espiritual. A herança que ele conquistou para nós é abundante. Nós vimos isso em 2 Pedro 1, versículos 2 e 4, que foi onde nós encerramos a parte anterior do nosso estudo. Lá em 2 Pedro 1, versículos 2 e 4, nós vemos 5 coisas. Primeiro, que a provisão de Deus é abundante. Então a provisão de Deus não é pouco, não é conta-gotas, não é só um pouquinho de paz de vez em quando, não é só um pouquinho de bênção algumas vezes durante alguns anos, mas a provisão de Deus é abundante. Vimos também que Deus é a única fonte das bênçãos. As bênçãos provêm de uma única fonte, que é Deus. Somente Deus é a fonte de todas as bênçãos. Vimos também que Jesus é o único canal dessas bênçãos. Então nós temos uma única fonte, que é Deus, e temos um único canal, que é Jesus. Vimos também que Deus já nos deu cada coisa que necessitamos. Então a sua provisão é abundante e também é específica para cada uma das nossas necessidades. É abundante e específica. É abundante em intensidade e ela é específica porque cobre cada uma das nossas necessidades. Então, se a sua necessidade é cura, Deus proveu em Jesus cura. Se a sua necessidade é restauração emocional, Deus proveu em Jesus restauração emocional. Se a sua necessidade é um milagre, Deus proveu através de Jesus milagre para a sua vida. Se a sua necessidade é financeira, material, Deus proveu em Jesus suficiência material. E assim por diante. Deus proveu em Jesus cada uma das nossas necessidades. Isso pode parecer coisa básica, parece que a gente está falando o beabá do Evangelho. Mas quando nós confrontamos isso com a nossa experiência, nós vamos ver que muda radicalmente de perspectiva. Uma coisa é você entender que Deus tem provisão abundante e que essa provisão cobre cada uma das áreas da sua vida. E outra coisa é você só entender isso na sua mente e não ter a visão de entrar nisso, não ter a visão de se apropriar dessa bênção. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite. Sobre como entrar na nossa herança. Então, em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 3, vamos ler? Josué, o primeiro livro depois do Pentateuco, ou seja, o 6º livro da Bíblia. Josué, depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, versículos 1 a 3. Josué, capítulo 1,
versículos 1 a 3. Diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então aqui, depois de todo o ministério de Moisés, depois do povo ter passado cerca de 40 anos, uma geração inteira no deserto, chega um momento em que Deus chama Josué e diz: olha, Moisés, meu servo, é morto, e agora chegou a hora de entrarmos na herança, na terra que eu prometi a seus pais. Então aqui chega um ponto crítico, um ponto chave da obra de Deus na vida do povo de Israel, quando eles finalmente iriam entrar na promessa, na herança que Deus tinha lhes dado e lhes prometido. Então aqui nós começamos a observar várias coisas, e eu gostaria de aprender com vocês aqui, com Josué, sobre como então, quais os requisitos que nós devemos ter, o que nós devemos entender para entrarmos na herança, para entrarmos nas bênçãos de Deus, para entrarmos em tudo aquilo que Deus providenciou. A primeira coisa que diz aí, e chama a atenção, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, é que Deus diz: Moisés, meu servo, é morto. Então, existe um princípio espiritual que eu gostaria até de trabalhar com vocês outras vezes. Eu vou sempre ensinar vocês esse princípio espiritual que percorre toda a Bíblia, é que sempre um novo mover de Deus é precedido da morte de alguém, ou da morte de alguma coisa. Então, na sua vida, na nossa vida espiritual, sempre que Deus vai mover algo novo na nossa vida, algo tem que morrer em nós. Ou uma visão, uma ideia equivocada, ou uma etapa que já foi superada e agora você tem que entrar em algo novo. Sempre na Bíblia, que Deus vai fazer algo novo, isso é precedido pela morte de alguma coisa. Algo tem que morrer para que o novo de Deus surja. Então Moisés morreu para que Josué surgisse e conduzisse o povo de Deus para a herança. Jesus precisou morrer para que toda essa herança nos fosse disponibilizada. Jesus também disse para os discípulos: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então é o princípio de morrer para nascer. É o princípio de perder para ganhar, que é um princípio espiritual que nós temos que aprender. Porque quando Deus fala conosco e nós não correspondemos, ou seja, em outras palavras, quando Deus fala conosco e nós não morremos para a nossa própria vontade e permitimos que o algo novo de Deus aconteça, nós perdemos aquilo que Deus prometeu para nós. Então nós temos que entender isso. É pela falta de entendermos esse princípio da vida através da morte, do ganhar através do perder, é que nós deixamos de entrar em muitas coisas novas que Deus tem para fazer. Amém? É o princípio da poda. Nós não temos que podar a árvore para que ela cresça mais e produza mais fruto. Jesus não disse em João 15 que a videira, que o pai, o agricultor, ele poda, não é, os ramos para que eles deem mais fruto. Então é o princípio de morrer para poder surgir para algo maior na nossa vida. Então nós temos que entender esse princípio. Para entrarmos na herança de Deus, nós temos que morrer para algumas coisas velhas que nos prendem, que nos impedem de entrar no novo de Deus. Amém? Segunda coisa que nós vemos é que diz que todo o povo deveria cruzar e entrar para a herança. Diz: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Então Josué, para quem não sabe, é interessante, mas o nome Josué, em grego, sabe qual é? Jesus. Então Josué é um tipo de Jesus, ele simboliza Jesus. Então Jesus é aquele que nos conduz para a nossa herança. E a Bíblia, e aqui diz que não era só Josué que deveria entrar na herança, mas tu e todo o povo. Então Jesus, através da sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, ele se tornou o único digno de abrir os selos, ele entrou, ele foi glorificado junto com o Pai, ele entrou, Jesus foi exaltado, ele entrou na herança que o Pai reservou para ele. Mas não é só para ele entrou para que ele fosse o primeiro, para conquistar essa herança, não somente para ele, mas ele conquistou essa herança para todos nós. Então, assim como não era só Josué que deveria entrar na terra prometida, mas todo o povo com ele, então o propósito de Deus é que todos nós entremos também na herança que Jesus conquistou na cruz. Amém? Jesus, ele é o primogênito, ele nos chama de irmãos, ele nos chama de amigos, porque ele quer que nós entremos na herança que ele conquistou para nós. Então todos devemos entrar na herança de Deus. Todos na igreja, todas as pessoas que são salvas, todas as pessoas que são alcançadas para Jesus, não são chamadas simplesmente para ser crentes, para ir na igreja de vez em quando, para experimentar somente algo superficial, para só molhar a ponta dos pés na beira do mar, mas todos somos chamados para entrar, mergulharmos plenamente em tudo aquilo que Deus providenciou para nós. Amém? Toda pessoa, cada um de nós, Josué e todo o povo deveria entrar na herança que Deus prometeu. Terceira coisa que nós vemos é que há uma diferença entre direito legal e posse real. Porque se você prestar atenção nos versículos que nós lemos, nós vemos aí que Deus usa os dois tempos do verbo. Ele diz que deu para entrar na terra que ele deu, quer dizer, passado, algo consumado, e ele fala também que todo lugar em que a planta do nosso pé pisar, ele iria nos dar. Então ele deu, mas à medida em que os pés do povo pisassem e entrassem na terra, eles teriam a posse real daquela terra. Então, isso é o direito legal e a experiência, a posse real daquilo que ele nos conquistou. Existe uma diferença. Legalmente, Jesus já nos conquistou o direito de entrar em toda essa herança. Nós já temos esse direito. E quem é advogado aqui, eu creio que todos nós temos essa noção, que uma coisa é a sentença a nosso favor, e outra coisa é executar essa sentença, não é verdade? Você pode ter uma sentença na sua mão, de posse, ou uma escritura de posse de uma área, de um território contestado, mas enquanto você não for lá e não executar aquela sentença, não executar o direito daquela escritura, você só vai ter uma escritura, um pedaço de papel na mão, não vai entrar, não vai desfrutar daquilo que você foi lhe dado, naquilo que você conquistou ou aquilo que te foi dado. Então nós temos que entender isso na vida cristã. Não existe uma diferença, uma distância entre aquilo que a Bíblia fala que você é e entre aquilo que você realmente experimenta na sua vida. Não parece? A Bíblia fala que nós somos santos, por exemplo. Mas nem sempre na vida real nós somos santos. Não é? Nem sempre nos sentimos santos e nem sempre nos comportamos assim. A Bíblia fala que nós temos cura, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas muitas vezes estamos doentes. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, nós temos essa tensão crítica entre aquilo que nós somos em Deus e entre aquilo que nós somos na experiência e na realidade. E essa distância vai diminuindo à medida em que nós entramos naquilo que Deus providenciou. Amém? Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé. O que isso fala? Fala de aonde que nós pisamos, fala da onde nós vamos, até onde, o quão longe nós vamos em algo, não é? É aonde nós entramos. Pisar com a planta dos pés significa entrar, sair da teoria, sair da teologia, sair do conhecimento e entrar na prática, entrar na experiência. Porque uma coisa é conhecimento,
e outra coisa é experiência. Você pode passar anos estudando sobre guerra espiritual, sobre forças do mal, sobre expulsar demônios, e nunca expulsar nenhum demônio de ninguém e nem da sua própria vida. Você pode passar anos estudando sobre maldições e nunca quebrar nenhuma maldição na sua vida ou na vida de outra pessoa. Nós temos esse potencial de sermos teóricos, esse potencial de termos só conhecimento. Mas Deus disse: olha, eu vos dei a terra, mas somente aonde a planta do vosso pé pisar é que vocês vão possuir realmente. Então nós temos uma escritura na mão com todas as bênçãos de Deus, mas só à medida em que a planta do nosso pé pisar, entrar em cada uma destas bênçãos que Deus nos deu, é que nós iremos realmente possuir, realmente entrar, realmente experimentar aquilo que Deus proveu. Amém? Então temos que entender o que temos que entender que temos uma herança, temos que entender qual é essa herança, qual a abrangência dessa herança, e depois tem o aspecto prático, que é entrarmos, aprendermos a entrar, a experimentar cada uma dessas promessas, cada aspecto dessa herança que Deus proveu para nós. Amém? Agora, como que isso se dá? Estudando, refletindo sobre a experiência de Josué entrando na terra prometida juntamente com o povo de Israel, o que nós vemos? Nós vemos situações em que Deus opera o milagre e vemos situações em que o povo tinha que ir e guerrear. Não é verdade? Então nós temos dois grandes milagres a partir dessa experiência da liderança de Josué. Os dois grandes milagres são a travessia do Jordão, porque o rio Jordão também se abriu para que o povo passasse, não foi só o Mar Vermelho. E temos o milagre da queda dos muros de Jericó. Não é? Nas duas experiências, o que foi à frente do povo foi a presença de Deus, a Arca da Aliança. Não é? Então o Jordão, quando os levitas pisaram, não é, no Jordão, as águas do Jordão se abriram e eles passaram, atravessaram para o outro lado. E depois, quando eles se defrontaram com Jericó, era uma barreira intransponível, uma fortaleza intransponível, e Deus mandou eles circularem 7 vezes, né, e depois tocar as trombetas, e os muros de Jericó caíram. Foram duas intervenções milagrosas de Deus. Agora, teve muitas batalhas que o povo teve que pegar em espadas, em armas, ir lá e guerrear, no nome do Senhor, na fé, crendo que Deus ia dar a vitória, mas eles tiveram que lutar, eles tiveram que caminhar, eles tiveram que exercer fé, eles tiveram que agir para que a promessa de Deus chegasse até eles. Então, é assim também na nossa jornada espiritual. Deus opera milagres. Existem muitas coisas que Deus vai operar milagrosamente na sua vida. Agora, tem muitas coisas que vai ser resultado de fé. Você vai ter resistência. Deus não prometeu um território vazio, um território já pronto. Deus falou que é uma terra abundante, que Ele proveu, mas cheia de inimigos. Então, a promessa de Deus para a sua vida é território contestado. Vai haver oposição, vão haver obstáculos, vão haver inimigos. A cura é a promessa de Deus, mas muitas vezes existem oposição à cura. Você vai ter que crer, você vai ter que orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, vai ter que orar durante um tempo, vai ter que orar durante anos, talvez. Uma outra bênção, um outro milagre que você precisa vai ser o resultado de uma luta, de uma guerra espiritual. Vão haver pessoas contra você, vão haver circunstâncias contra você, haverão inimigos que se opondo à bênção que Deus te prometeu. Amém? Nós temos que entender isso. Tem muitos cristãos que entram em confusão ou se sentem derrotados porque eles não conseguem entrar facilmente naquilo que Deus prometeu para a vida deles. Mas nós temos que entender que isso faz parte do processo, faz parte do nosso crescimento. Nós estamos numa guerra. Jesus proveu tudo para nós, mas
ainda existem inimigos que se opõem ao melhor de Deus acontecer na sua vida. Então é normal nós termos lutas, é normal nós termos que exercer fé. Agora, não é o nosso esforço próprio que vence, é a nossa fé em Deus. O povo de Israel venceu os inimigos e tomou posse da terra prometida quando ele agiu com fé. Fé na palavra de Deus, fé de que Deus iria à frente dos exércitos de Israel, que iria entregar os inimigos que eram mais fortes nas mãos deles. É uma batalha de fé, o bom combate da fé, que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Amém? Então nós temos que ter essa atitude. Eu tenho que ensinar a vocês, não somente que Deus tem promessas para você, que a promessa de Deus é abundante, cobre cada uma das suas necessidades, mas eu tenho que ensinar para vocês também que vocês têm que combater, nós temos que combater o bom combate. Combatermos o bom combate, guardarmos a fé e terminarmos a carreira que nos está proposta. Amém? Temos que avançar. Deus não respondeu hoje, você não entrou hoje naquilo que Deus prometeu. Vamos continuar crendo, vamos continuar orando sobre isso, vamos continuar incentivando uns aos outros, encorajando uns aos outros. A porta não se abriu ainda hoje, mas vai se abrir. Aquele que bater, abrir-se-vos-á. Aquele que buscar, vai encontrar. A Bíblia é repleta deste ensino de que Deus deu, mas muitas vezes entre a promessa e a provisão de Deus existe um deserto, existem às vezes inimigos, existem circunstâncias contrárias, e aqueles que permanecem crendo. E quando nós aprendemos a lidar com as dificuldades, aprendemos a lidar com as adversidades, aprendemos a combater o inimigo, então nós nos tornamos aptos a recebermos a herança que Deus nos proveu. Amém? E eu creio que esses 2 milagres que Deus realizou ali, através de Josué, têm um significado. Eu creio que a travessia do Jordão, quando Deus chega para Josué e diz: olha, agora atravessa esse Jordão, porque eu vou dar a terra que prometi a vossos pais. Eu creio que o Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, a Bíblia diz que simboliza o batismo, simboliza a nossa saída do mundo e o início da nossa jornada espiritual. Simboliza o batismo, a abertura do Mar Vermelho. E eu creio que a travessia do Jordão significa um processo que também é um milagre de Deus, que é o início da santificação pela fé. O Mar Vermelho significa, a travessia do Mar Vermelho significa a salvação pela fé. Depois existe um outro estágio da obra de Deus na nossa vida, que é quando nós começamos a entrar na santificação pela fé. Deus não quer somente salvar a sua vida, tirar você do Egito, tirar você do império das trevas e trazer para o seu reino, mas Ele quer também fazer um processo de transformação na sua vida, onde você vai entrar na herança que Deus prometeu. Amém? A travessia do Jordão significa a santificação pela fé, a transformação pela fé. Quando você começa a sair da teoria e começa a entrar na prática. Quando você começa a sair do deserto e começa a entrar na promessa, na terra que Deus prometeu, na herança que Deus prometeu. É quando você começa a amadurecer. É quando os inimigos que estão dentro de você começam a ser expulsos, começam a ser desalojados, começam os hábitos antigos, não é? Os jebuseus, os amalequitas, que simbolizam os maus hábitos, que simbolizam tudo aquilo que precisa ser transformado, não é? Começa a ser vencido na sua vida. Quando a ira começa a ser vencida, quando a avareza começa a ser derrotada, quando a incredulidade começa a ser expulsa, quando as enfermidades começam a ser curadas, não é? Quando os traumas começam a ser curados, você está saindo do deserto, está entrando na terra que prometeu, você está atravessando o Jordão. E isso é um processo milagroso de Deus. Mas para isso nós temos que entrar, nós temos que exercer fé. Eles precisaram exercer fé, obedecer a Deus para que o Jordão abrisse,
e eles entrassem então nesse processo de conquista da terra. Então eu creio que a passagem do Jordão simboliza a santificação pela fé. O Mar Vermelho, a salvação pela fé, e o Jordão é a santificação pela fé. E eu creio que a queda dos muros de Jericó simboliza uma outra obra milagrosa de Deus na nossa vida, que é a quebra das áreas de possessão que o inimigo tem nas nossas vidas. É a quebra das maldições, é a quebra das fortalezas que nós temos e que resistem à vontade de Deus. Então, a queda de Jericó significa as quebras das fortalezas e as quebras das maldições, que também, pela fé, é algo milagroso que Deus opera em nós. Jesus conquistou o direito de nos dar o poder de pisarmos sobre o pecado, de vencermos o inimigo, de quebrarmos as maldições em nossa vida, de quebrarmos as fortalezas, os vícios, os hábitos arraigados, que faz com que o inimigo tenha territórios ainda em nós, em nossa alma, em nossos desejos, em nossas vontades. Então existe esse processo também de transformação. Então nós crescemos, nós crescemos espiritualmente através de dois processos. O processo de transformação, que é sobrenatural, e o processo de amadurecimento, que é fruto da experiência, é fruto da fé, do amadurecimento pela fé. Tem coisas que mudam na sua vida porque você cresce em Deus, porque você aprende as lições que Deus te dá, porque você amadurece. Agora, tem coisas na sua vida que você só cresce através de transformação, através da operação sobrenatural de Deus, quebrando uma fortaleza, quebrando um hábito arraigado, libertando de um vício. Então nós precisamos desse equilíbrio entre transformação e amadurecimento. O povo entrou na terra através da obra sobrenatural de Deus, como a queda dos muros de Jericó, e através da fé, que foram as batalhas que eles guerrearam e venceram o inimigo. Foi batalha de verdade. Eles levaram flechada, levaram pedrada, morreu gente nessa guerra, né? Foi uma guerra real. Mas por causa da fé, como o povo creu na palavra do Senhor, eles venceram os inimigos, que eram maiores, hein? Lembra-se do relatório dos espias? Eram gigantes, era um povo fortificado, era gente boa de briga, né? Eram inimigos muito mais poderosos do que Israel, mas eles exerceram fé. Então tem inimigos na sua vida espiritual, inimigos, adversidades maiores que você, mas que você vai vencer pela fé. Se você crer que Deus vai te dar a vitória, você vai vencer. É o que o apóstolo Pedro fala do precioso fruto da vossa fé. Não é? É o que o apóstolo Paulo fala, que nós temos que juntar ao amor, a paciência, não é? E a paciência no fim vai gerar experiência, vai gerar crescimento, vai gerar um amadurecimento. Então nós temos esses dois processos. Temos a travessia do Jordão e temos a queda dos muros de Jericó, esses dois milagres, e temos as guerras que o povo venceu na força e na fé na palavra de Deus. Amém? Então é assim que nós entramos nas promessas de Deus. Todas as promessas que você tem e não se realizaram ainda, são áreas em que você deve vencer pela fé, perseverar, permanecer e crer que esse inimigo vai ser derrotado, vai ser derrubado na sua vida. Amém, queridos? Amém. Versículo 6, nesse mesmo Josué 1. Vamos continuar mesmo do versículo 4, para termos o link entre as duas partes. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés,
assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí ele começa a instruir Josué. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Ele pede para Josué ser basicamente duas coisas: forte e corajoso. Por quê nós temos que ser fortes? Porque a batalha muitas vezes vai exigir de nós força. Temos que nos fortalecer no Senhor, porque nós vamos precisar ser fortes, porque a batalha vai ser forte muitas vezes. E ele diz, ser corajoso. Por quê? Porque muitas vezes vamos sentir medo, muitas vezes vamos nos sentir intimidados. Então nós precisamos ser fortes para resistir e precisamos ser corajosos para não nos intimidarmos. Ele teve que ser forte. Deus falou, ser forte. Por quê? Porque os inimigos são fortes. As oposições são fortes, os obstáculos são grandes, mas ser forte e ser corajoso. Toda vez que você sentir medo, toda vez que você se sentir incapacitado, toda vez que você tiver dúvidas, ser corajoso. Não é? Então somente, ele diz, para cuidar de fazer tudo aquilo que o Senhor nos diz. Amém? Então, mais uma vez nós vemos que ouvir a voz de Deus e andar na palavra de Deus é a chave para nós entrarmos em tudo aquilo que Deus nos prometeu. É a chave para que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Amém, queridos? Amém.